Olá pessoal, eu sou Nádia Moreira. Darei continuidade aos estudos falando sobre temperamentos transformados. E hoje abordarei o segundo temperamento, que é o temperamento fleumático, que faz parte do grupo dos introvertidos. É importante conhecer o nosso temperamento para entendermos o porquê de alguns comportamentos. E se faz importante também conhecermos os temperamentos das pessoas que nós convivemos, que nós nos relacionamos. Se você não tem um fleumático com predominância, vale lembrar que em algum momento você vai ter que lidar com ele, seja na sua família ou no seu local de trabalho, onde Deus te estabeleceu, terá um fleumático para você lidar. Vale lembrar que não existe temperamento melhor do que o outro. Todos eles são importantes, todos eles têm seus pontos fortes e também têm seus pontos a serem trabalhados. E desde quando eu comecei a gravar meu primeiro episódio, eu tenho falado que todos esses estudos, todos esses conhecimentos, eles são embasados na psicologia e na neurociência, para aplicarmos em nossa vida, para colocarmos em prática e assim vermos resultados significativos na nossa vida. Desde quando eu li o livro de Tim LaHaye, Temperamentos Transformados, que os meus relacionamentos melhoram a cada dia. Eu vi um destravar desde quando eu tive acesso a esse conhecimento nas minhas relações. Quando a gente aprende como nós funcionamos e quando o outro funciona, automaticamente as coisas vão fluindo naturalmente. E eu tenho observado que em alguns livros que eu tenho lido e também em alguns casais que eu tenho observado, geralmente esse casal é composto de um introvertido e de um extrovertido. Mas se você que me ouve é casado ou se relaciona mais com a pessoa do mesmo temperamento, não tem problema. Porque todos esses conhecimentos, a partir do momento que você tem conhecimento disso, que você entende como você funciona e como o outro funciona, você vai se relacionar bem com todas as pessoas. Você aprende a falar a forma do outro funcionar. E isso é muito importante para as nossas vidas. Hoje eu quero abordar o temperamento fleumático e para isso eu quero falar de uma pessoa que eu conheço de perto. Uma pessoa que eu convivo, meu esposo. O meu esposo, ele tem o temperamento fleumático com predominância. E eu confesso que antes de ter esses conhecimentos, antes de ter acesso a toda essa instrução sobre temperamentos, eu não entendia muitos comportamentos do meu esposo. Como eu sou uma colérica predominante, eu também tenho o temperamento fleumático com o meu segundo. Mas o que predomina mesmo é o meu colérico. E por muitas vezes eu chegava até ele muito empolgada, muito motivada, com alguns projetos, algumas observações, e chegava até ele para falar, para comunicar, para compartilhar. E por ele ser fleumático, o fleumático é aquele que pensa muito antes de tomar qualquer decisão, é aquele que analisa todo o contexto, é aquele que vê o pós e os contra. De repente eu saía daquela conversa como se eu tivesse tomado um banho de água fria. E eu não entendia. Como que pode? Eu estou tão empolgada, motivada a fazer acontecer e parece que ele não tá, sendo que é algo que vai beneficiar os dois. Isso era a minha compreensão por não conhecer o temperamento do meu esposo e também não conhecia o meu. Então a nossa comunicação não era uma comunicação objetiva, assertiva, porque eu desconhecia desses conhecimentos tão maravilhosos. Mas a partir do momento que eu vim entender, compreender como meu esposo funciona e como também eu funciono, eu confesso que hoje o meu esposo tem sido o meu ponto de equilíbrio. Olha como é importante nos relacionarmos. Deus, ele nos criou para que tenhamos relacionamentos saudáveis. É da vontade de Deus que sejamos curados, sarados na nossa comunicação, nos nossos relacionamentos, entender e se fazer entendido.
Isso, através dos temperamentos, ele vai ter uma mudança muito significativa na sua vida. E o que acontece é que uma forma muito profunda de analisarmos o temperamento fleumático é que ele é da forma reflexiva, que pensa, que analisa, mas isso traz grandes benefícios, porque muitas vezes eu ia para o meu esposo muito na emoção e ele vinha na razão. E hoje, sabendo disso, nós podemos chegar em um determinado denominador, onde vai trazer benefício para todos. Olha como é bom você se autoconhecer e também conhecer o outro, como tudo fica mais fácil e mais de uma forma simplificada. Uma observação a ser feita sobre o fleumático é que o fleumático, ele pensa muito, ele analisa muito. Ele é daqueles que gosta mais de ouvir do que de falar. E muitas vezes, por deixar para depois, o temperamento fleumático, ele acaba se sabotando e muitas vezes procrastinando, deixando sempre para depois aquilo que pode ser feito hoje. E olha a importância de termos um temperamento que é focado, que é determinado, que tem metas e objetivos a serem alcançados. Quando o fleumático convive com pessoas assim e essa pessoa conquistou a confiança do fleumático e o que outra pessoa vai dizer para o fleumático faz sentido para ele, vai ser muito mais fácil do fleumático agir com aquela palavra de afirmação. E aqui eu abro um parêntese. Eu tenho um vídeo falando no meu canal sobre as 5 linguagens do amor. E entre essas 5 linguagens do amor, existe essa que é a palavra de afirmação, que o fleumático, ele gosta muito. Porque se ele tem essa dificuldade de agir, de colocar em prática, porque ele pensa muito e acaba encontrando muitas dificuldades. Se ele tem uma pessoa perto dele que é determinado, que é focado, que é centrado em objetivo, e o que essa pessoa vai falar para ele faz sentido, vai ficar muito mais fácil de ele colocar em prática. Então eu recomendo, se você ainda não viu o vídeo falando sobre as 5 linguagens do amor, que você volte lá e assista esse vídeo. Uma observação a ser feita é que muitas vezes esse temperamento fleumático, por ele querer se relacionar bem com todo mundo, ele não quer se indispor, ele acaba dizendo sim para todos e acaba se sobrecarregando por isso. Está na hora, fleumático, se você está me ouvindo, está na hora de você se posicionar e trabalhar a sua inteligência emocional para dizer não quando for preciso dizer não. Está na hora de você rever as suas prioridades. Você já teve uma situação onde você chegou para uma pessoa muito motivado e empolgado, com muita animação, e de repente você conversou ali com aquela pessoa fleumática, que você não sabia ainda que era fleumática, e aquela pessoa foi meio fria, meio indiferente, e você saiu dali frustrado? De repente não foi essa a linguagem que ele quis te passar. De repente você estava falando com um fleumático, e ele funciona assim, não é muito motivado. Ou você, fleumático, você viveu essa experiência e nem você mesmo sabe entender por que você reagiu e se comportou dessa forma? De repente é porque você simplesmente é fleumático. Então tudo isso, a partir do momento que nós vamos tendo esse autoconhecimento, esse conhecimento também do outro, nós aprendemos a ser mais tolerantes. Nós aprendemos a ser mais passivos em certas situações. O temperamento fleumático, assim como todos os temperamentos, ele tem seus pontos a serem trabalhados, mas também existe muita virtude em um temperamento fleumático. Ele é agradável, é leal, de confiança, eficiente no que faz, ótimo ouvinte. E olha só, no mundo que nós vivemos hoje, onde as pessoas andam tão apressadas, tão agoniadas, que não tem mais tempo para ouvir o outro. Quantas pessoas que precisam simplesmente só desabafar, só conversar, mas não encontram ninguém que queiram parar para ouvir. Se você conhece, convive com uma pessoa fleumática, pode ter certeza que será uma ótima pessoa para lhe ouvir. Se você precisa conversar, desabafar, o fleumático é uma pessoa mais indicada para lhe ouvir, ainda mais se ele for transformado e lapidado pelo poder de Deus. Se você
é fleumático ou se você é de outro temperamento, que todos esses conhecimentos, que todas essas ferramentas que eu tenho passado, que você possa colocar em prática na sua vida e se permita ser moldado e lapidado pelo Espírito Santo, para que você possa viver a sua verdadeira essência, potencializando ainda mais as suas virtudes, os seus recursos que você trouxe consigo e também trabalhando nas suas vulnerabilidades. Assim você terá uma vida mais leve, mais tranquila, com menos cobrança, menos julgamento e automaticamente os seus relacionamentos vão melhorar a cada dia. Que você faça bom uso desse conhecimento e até o próximo vídeo.